Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Pintacilgo. Pintacilgo, você voltou? Voltei, estamos aqui. Então, Pintacilgo, infelizmente, desde a nossa última conversa, muita coisa aconteceu, né? E, sim, infelizmente, pra pior, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que foi para melhor. Você acha que foi melhor? Então, Pintacilgo, muitas pessoas chegaram e falaram assim, fizeram uma crítica, que eu acho importante dizer essa logo no início, porque senão, boa parte do que a gente falar, a pessoa não vai conseguir assimilar. E aí falam assim, mas vocês são muito conspiracionistas, né? Amigo, desculpa, se você soubesse, se você procurasse o conhecimento, você saber que quem acredita em conspiração é o professor de história, né? Depois que você conhece a verdade, né? Você, cara, como é que você consegue fazer uma faculdade de história? Tem um caso de um cara que comentou aqui outro dia, o Pintacilgo, que ele quis me corrigir. Essa galera aí, formada pelo método Paulo Freire, do MEC, né? O cara, eu falei um dado histórico, eu falei, não, o Papa nono tal é o Papa tal. Aí o cara falou assim, não, Knut, deu carteirada, não, eu sou formado em história. O Papa nessa época, o Papa falou de tal. Eu fui lá, peguei o Wikipedia e joguei, aqui, o Papa é esse mesmo. Ou seja, o conhecimento hoje do MEC é o conhecimento que o cara tem certeza do erro, entendeu? Ele está errado, mas ele, mesmo assim, ele está certo do erro, porque parece que o Brasil, ele ensina as pessoas a serem analfabetas funcionais, né? Com certeza. E aí, amigo, não tem o que fazer. Um ponto que eu quero salientar logo de início é quando a gente fala sobre dominação, amigo. A fulano de tal domina o outro. Tem uma elite global que domina a humanidade. Isso não significa, olha só, para deixar mais claro, que essa elite global se reúne para tomar chá das 5, entendeu? Que eles são membros de um clube, né? A elite global, quando a gente fala em dominar, é o seguinte, é em controlar as variáveis. Por exemplo, eu domino minha cachorra? Eu domino minha cachorra. Por quê? Eu coloco lá a comida no horário que eu quero, entendeu? Mas não quer dizer que eu estou mandando ela fazer mais coisas, mas eu consigo controlar através de incentivos, entendeu? Por isso, os donos do mundo, o Pintacilgo, eles não estão chegando assim para falar pro presidente tal, faz isso. Mas às vezes eles vão lá e derrubam os juros, entendeu? Eles sabem o que o cara vai fazer, entende? Exatamente. Isso é controlar o mundo, isso é dominar o mundo. Dominar o mundo não é ser, por exemplo, o cara lá, digamos que é o Bill Gates, né? Ele quer controlar o mundo. Não significa que o mundo vai se chamar Estados Unidos do Bill Gates. O Bill Gates Brasília, entendeu? E não é colocar o mundo inteiro estamos servindo ao Bill Gates, hein? Não, amigo. É simplesmente fazer o que ele quer. É simplesmente atender os interesses dele direta ou indiretamente. Porque a maioria do domínio é indireto, né? Exatamente. Sim. Então, o Pintacilgo, você apresentou para mim uma pauta que eu achei bastante interessante, eu fiz umas anotações, que é sobre o início disso tudo. Como que isso começou, né? No nosso último episódio, nós falamos lá da Babilônia, né? Mas essa estrutura de poder que a gente tem hoje, que está atuando nesse exato momento, tem um início histórico no século XVIII, né? Exatamente. Hoje o nosso assunto hangout de hoje à noite na verdade, porque eu estava já há alguns meses esperando, comentei isso aqui no passado, o Coronel Wayne Fontenelle soltar algum vídeo, eu estava achando ele muito sumido. E de ontem para hoje, eu trabalhei essa madrugada, de ontem para hoje ele soltou um vídeo, infelizmente, até agora com 700 e poucas visualizações, porque as pessoas não querem esse tipo de conhecimento, né? Mas é um vídeo que estava sendo extremamente aguardado pela comunidade de inteligência, militares, policiais e outros setores aí que estão ligados na comunidade de inteligência brasileira. E para quem não sabe, o Coronel Wayne Fontenelle foi diretor do SNI, o famoso e antigo SNI. E hoje, quando eu acabei de ver o vídeo, eu acho que eu cheguei à conclusão de que porque ele não chegou a general, né? Amigo. Por isso parece possível que esse podcast vai ter mais audiência do que o próprio Coronel Enio, né? Infelizmente. Enquanto isso, banheira de Nutella, milhões de pessoas pra ver mulher rebolando, funk, né? O Brasil merece mesmo, sabe onde tá? Live com fulaninho, sertanejinho, né? É lamentável. Mas então eu gostaria de indicar fortemente para o ouvinte que reassista os nossos podcasts e assista esse do Coronel Enio. É muita informação, eu mesmo assisti hoje esse podcast 2 vezes, assisti o vídeo inteiro 2 vezes, porque é muita informação, mas vocês vão ver que bate exatamente com o que nós viemos discutindo aqui, né, Knut, nessa
nessa nossa série de encontros e ele acrescentou dados assim mais precisos que eu não tinha e deu uns nomes que me faltaram à mente no último encontro, mas ele colocou lá. E algumas coisas eu coloquei, ele se esqueceu, ou não concorda, ou não colocou exatamente idêntico, mas ele parte do ano de 1776. Sim. Essa ponta aqui, eu tenho uma discordância com ele, porque ele fala que começou aí, né? Não tem como começar, né? Porque a gente está falando de satanismo, de coisas brabas, né? Com certeza o conhecimento já vinha de antes. Então, o pessoal fala que quem guardou esse conhecimento seriam os setores, né, do clero, entendeu? Que guardava esse conhecimento, o que separava livros acerca disso, né? Sobre essas táticas, né? Tanto é que a pessoa que começou, qual é o nome dele? É o Alan Weishaupt. Adam Weishaupt. Ele era jesuíta, né? Era jesuíta. Sim. Ele era católico e se converteu ao judaísmo, mas um judaísmo satanista. Sim. E é interessante que o ouvinte ele comece a se familiarizar com pequenas diferenças de interpretação da história. O coronel ele foi enfático, né? Você veja, um coronel do Exército Brasileiro, ele foi enfático em dizer que eles seguem uma linha explicitamente satanista. Satanista, diabo bravo. Ele usou o termo satanista, não usou o termo progressista, esquerdista, comunista, globalista. Então eles têm uma vertente realmente satanista, até anticristã, e um fato assim que eu não tinha como comprovar, porque esses estudos, né, que você sabe, demora muito tempo, é muito livro para ler. Eu tô com pilha de livro para ler no meu Kindle, que você começa a ler uma coisa e falta um conhecimento. Eu tô lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo e você, peraí, agora eu fiquei em dúvida, deixa eu voltar aqui. Aí você tem contato com um vídeo igual aquele que eu te mandei da máfia italiana, o vídeo em italiano, você demora mais um tempo para assimilar aquela informação. Aí tem gente publicando em espanhol, tem gente publicando em inglês, e você tem que assistir vídeos em inglês e espanhol, enfim. Mas ele colocou uma questão agora do liame da família Rothschild. Ele já começa o vídeo dele falando da família Rothschild. Sim. E como eles começaram a fortuna. Sim. Que foi a fraude na Bolsa de Valores de Nova York, com as guerras napoleônicas. Sim, Peter Silva. Eu só gostaria de deixar porque ele começa um ponto polêmico, né? Porque muita gente acredita que todo esse conhecimento foi guardado por setores do clero, pelos cruzados, né? Que até o culto a Bafomé. Então não é parada que surgiu do nada, né? E aquilo ali foi guardado por alguém, esse conhecimento foi escondido, né? E esse Adam Weishaupt, ele simplesmente colocou isso em evidência, né? Sim. Mas o que fica bem claro no vídeo do coronel é que a família Rothschild, ela decidiu assim, nós vamos dominar o mundo com alguns dos nossos amigos aqui do nosso grupo. E o que fica bem claro, ampliando aqui o espectro de visão do ouvinte, é que eles decidiram que eles iam usar todos os meios disponíveis para conseguir isso. Então, o meio mágico certamente foi um dos meios que eles usaram. Usaram o meio religioso, o meio da magia negra, usaram feitiçaria, usaram tecnologia, usaram história, se infiltraram em todas as igrejas, financiaram seminaristas, financiaram universidades, imprensa, indústria, câmaras de comércio. Então, o meio no qual eu estou estudando mais profundamente, que é o meio ocultista, foi um dos meios que eles usaram. E por isso que ele financiou o Adam Weishaupt, alguma coisa assim, para que criasse o congresso de Wiesbaden, aquela cidadezinha que tem um castelo em forma de pirâmide. Sim. A gente falou no último. Na Baviera, onde eles se reuniram. Então, a Ordem Illuminati, ela, segundo o vídeo de hoje do coronel Hélio N. Fantinelli, a Ordem Illuminati foi encomendada pela família Rothschild. Sim. Isso muda tudo. Ele pensou o seguinte, inclusive um dado também que eu não tinha. Eu tive uma discussão com um colega de trabalho esses dias, a gente estava falando de um livro aqui que eu já mencionei, Os Protocolos dos Sábios de Sião.
E ele dizia, esse colega disse, não, você está equivocado. Quem escreveu foi o czar da Rússia. E o segundo, esse livro ele é apócrifo, né? Mas segundo o coronel, quem escreveu foi o Adam Weishaupt, amando, recebendo patrocínio do Rothschild. Faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. E assim como o Capital também foi patrocínio direto do Rothschild. Sim. Porque, lembrando aqui, só para concluir, o que eu sempre disse para vocês, que eu digo para vocês aqui, para quem está estudando esse assunto, todo movimento revolucionário tem um financiador, depois abaixo dos financiadores tem os intelectuais, e aí que tem a massa executiva. Desde aquele cara que vai tacar coquetel molotov, pedra, que vai para enfrentamento, aí tem os subintelectuais, os professores. Então, esses caras, Adam Weintraub, Adam Weishaupt, ele era um professor. Ele tinha que se manter, ele tinha que ser financiado. Ele não conseguiria, não, peraí, vou parar tudo, escrever um livro, fundar uma sociedade secreta. Não, alguém tinha que estar financiando. E no desenrolar da entrevista a gente vai explicar esses eventos. O que você acha disso? Sim, o ponto a colocar em evidência aqui é que o verdadeiro nome do Rothschild não é Rothschild, tá? Esse é um nome que ele colocou para ficar parecendo mais europeu. O verdadeiro nome dele é Amschel, né? O nome da família é Amschel. Eles fizeram um pacto com Satanás, né? Teriam feito um pacto com Satanás para conseguir dinheiro e conseguiram, através da feitiçaria, lucrar através da agiotagem. Né? Naquele período do início da Era Moderna, né? E uma vez, sabendo lá que eles tinham conhecimento lá sobre a obra do maligno, né? Sobre feitiços, né? Ele falou assim, não, a gente pode conseguir mais, a gente pode conseguir o mundo inteiro, né? Porque a ganância do ser humano, o Nietzsche fala uma coisa, né? O ser humano está sempre querendo expandir, né? O cara conseguiu mais dinheiro, né? Do que ele poderia ter em mais de centenas de gerações. Mas fala assim, não, eu não quero só isso. Eu quero dominar o mundo inteiro, né? A gente está falando de 1776. O mundo não estava globalizado, né? Mas exatamente. O cara já tinha essa noção. Só que na cabeça dele ele precisava fazer o seguinte: preciso dominar a Europa. Quem domina a Europa domina o resto do mundo, né? Então, conseguiu. Então o que eu preciso? Eu não preciso, né? Olha só o conceito de dominação. Eu não preciso ter 1 milhão de pessoas em 100 países agindo diretamente para mim. Eu só preciso de pessoas de posto-chave, né? Exatamente. E pessoas manipuláveis, né? O idiota útil, né? Então, o que ele fez? Ele fundou essa ordem secreta através desse ex-monge, né? Ex-monge, no caso, né? O Adam Weishaupt, que fundou os Illuminati da Baviera, né? E eles eram muito poucos em número, mas eles tinham muito dinheiro. Logo, eles tinham os meios de ação, né? Então, o que acontece? Eles tinham o domínio também do ocultismo, né? Sim. Então eles sabiam, ou seja, as pessoas acham que é o seguinte, quando a gente falou assim, que quando a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E existia muita feitiçaria nessa época. Eu falei assim, não, o cara que eu vou estudar para concurso, então se eu acredito em feitiçaria, eu nem vou estudar, só vou para fazer feitiçaria. Não, amigos, não é assim que funciona. Os caras, eles faziam a feitiçaria e investiam no exército, né? Exatamente. Eles tinham dinheiro para investir. Como eu falei aqui, em todas as frentes, né? Não tem porquê você investir em uma frente só. Quando você tem um orçamento praticamente infinito, como é o orçamento que essa gente tem, desde aquela época, eles investiram em todas as frentes possíveis. E o interessantíssimo disso tudo é a facilidade que eles têm para trocar de nome, trocar de país. Então, na verdade, você tem existem pessoas que fazem vídeos aí dizendo que essa tese de Deus tem pátria dominando o mundo é uma babaquice. Não, aí vamos lá. O coronel ele falou que ele não acredita que é errôneo você dizer que todos esses iluminados são judeus. Mas tem um rabino aí que também está fazendo bons vídeos sobre o assunto, que ele diz que claro, isso é secreto, né? Mas ele acha que são 10% de judeu. Ou seja, vários deles têm origem judaica. Mas é a cabala negra, né, meus amigos? Não é o judaísmo que a gente conhece, né? É o outro judaísmo, né? O judaísmo ele tem um componente esquisito, digamos assim, né? Martinho Lutero escreveu um livro sobre o judaísmo, né?
Para quem não sabe, Martinho Lutero aprendeu hebraico, se mudou para uma comunidade judia e foi estudar o jeito de ser para entender o judeu e escreveu um livro sobre isso, e o resultado não é nada bom do ponto de vista do cristão, né? Que eles veem a gente como gado, tá? Um povo a ser explorado, tanto que o judeu ele não se integra, né? A característica do judeu, o judeu vai morar no Japão, passam 10 gerações, ele não é japonês, ele não se casa com japonês, ele não se integra à cultura japonesa, ele continua judeu, frequentando sinagoga, usando a mesma roupa, falando a mesma língua, comendo as mesmas coisas. Isso por si só já gera desconfiança e fez com que eles fossem expulsos de diversos países ao longo da história, né? É um fato que, claro, hoje, com o crescimento da população de judeus, você vai nos Estados Unidos, você vai ter judeu capitalista, judeu esquerdista, vai ter judeu feiticeiro, judeu católico, vai ter judeu de esquerda, judeu, enfim, tem de tudo. Mas os que mandam são os que estão mais próximos da cultura original ali, das raízes, porque são os que têm as famílias fortes que acumularam poder, né? Sim. Então, essa ordem Illuminati da Baviera, eles tinham um objetivo principal. Eles tinham que derrubar a monarquia e a igreja. Então, eles já sabem que quem é o verdadeiro inimigo deles? É o cristianismo, né? Exatamente. Eles são a favor de Satanás, né? E o principal inimigo deles é a igreja, né? Sempre foi. Exatamente, Então, cada ponto da fé cristã, eles têm que, pela lei religião deles, tá? É engraçado, assim, que é difícil as pessoas, a maioria das pessoas que tentam estudar o assunto fala assim, não, eles estão fazendo por dinheiro. Não é por dinheiro. Eles não estão fazendo por dinheiro. O dinheiro eles já têm. Eles estão seguindo a fé deles. Eles dizem que são ateus. Eles não são ateus, eles são religiosos. Mas a religião deles é o satanismo. E tudo que a Bíblia prega, eles são obrigados religiosamente a fazer o espelho daquilo, o anverso daquilo. Eles têm que fazer exatamente o contrário daquilo. Sim. O Satanás é aquela figura birrenta, mal criada, revolucionária, rebelde. E então a ordem ela cresceu, se espalhou e começaram a cair em descrédito e foram expulsos de vários países. E o que eles fizeram é o que eles sempre fazem, né? Se espalham, se infiltram em outras ordens, em outras seitas, trocam de nome. Então, teoricamente, a seita, a ordem inicial, ela realmente não existe mais. Mas, assim como eu falei para vocês da Babilônia, a ideia, o que interessa é o núcleo, é a ideia. A ideia tomou corpo, ela se espalhou entre pessoas influentes e essas pessoas foram se casando, foram reproduzindo, foram englobando mais e mais pessoas influentes e ele já tem 240 anos e não para de ganhar poder, né? Sim. Mas então, por exemplo, tem gente que fala, não, o Marx era ateu, mas a gente tem relato da empregada dele que ela via ele fazendo rituais satânicos, né? Então muita gente que acha que está seguindo o próprio caminho, acha que não liga nada para a religião, está atuando em favor de Satanás, né? Exatamente. Sim. É curiosíssimo a questão do comunismo, né? Então ficou bem claro que você tem esses dois livros que são realmente... não, minto, na verdade são 3 livros, né? Ele falou também do Mein Kampf, que eu não sabia, não foi Hitler que escreveu Mein Kampf. Ele cita o nome das 2 pessoas que escreveram Mein Kampf. Hitler estava na cadeia. Os Illuminati encomendaram para 2 intelectuais e aquilo foi atribuído ao Hitler. O Hitler estava fazendo pregações ali pela Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra, depois da humilhação da Alemanha na Primeira Guerra, e eles identificaram no Hitler, eu gosto muito desse termo, um cavalo. Um cavalo para o quê? Para a locomoção dessas ideias, porque eles financiam os 2 lados das guerras para endividarem todas as nações. Essa é a técnica deles. Então, eles identificaram no Hitler, assim como identificaram no Marx, assim como identificaram no Adam, um jeito de usar aquelas pessoas para os objetivos obscuros deles. E hoje em dia a gente estourou. O coronel foi bem enfático nisso. Ele citou nominalmente o Fernando Henrique Cardoso e agora vários canais na internet
já fizeram o link com a esposa do Moro, o Moro, Fernando Henrique Cardoso, o PSDB inteiro. Quer dizer, a coisa agora chegou num divisor de águas, né? A gente está falando, né, que tem esse assunto estuda há muitos anos, a gente fala chamado de maluco. Teve gente aí que nos comentários dos primeiros podcasts fala que a gente é louco, conspiracionista, mas agora tem coronel falando, coronel aposentado, com uma reputação acima de qualquer dúvida e pessoas aí que tem muito a perder. Enfim, todos os canais praticamente importantes da direita brasileira estão... o Fernando Henrique está na mira, ele está na alta de mira, a situação está evoluindo muito rápido no Brasil, né? Agora com essa saída do Moro, vamos ver, já tem, parece, o nome do próximo ministro da Justiça, e eu acho que essa semana a gente vai ter uma noção de como é que a banda vai tocar. Tá, então olha só, amigos, vamos falar um pouquinho de coincidências, já que você acha que é coincidência, né? Em que ano começam os Illuminati da Baviera? 1776. Que coincidência! Qual é o objetivo deles? Derrotar a monarquia e a igreja. O que acontece em 1776? Revolução Americana. Enfraquece o quê? A monarquia inglesa. Entende? Depois o que acontece em 1789? Revolução Francesa. Que ali basicamente é a mão deles, né? Você vê que eles pegaram aquela catedral de Notre Dame, né? Eles fizeram o culto a Deus da razão ali. Um ritual satânico, numa igreja, um templo cristão, né? E aí acontece, o próprio Adam Smith teria cooptado o Robespierre, que o Robespierre ele seria como se fosse um bêbado que está ali num botequim falando de política, que ninguém dá ouvido, né? Só que aí não tinha mediação. Os caras foram lá e deram mediação para ele fazer uma revolução. Fez e deu toda aquela carnificina que deu na França, né? Cortar a cabeça dos reis, achando que ia melhorar o mundo, ficou cada vez pior, né? Eu também, antes que eu esqueça, vou só fazer um parênteses. Eu não terminei de ver a minissérie Trotsky, eu só comecei, mas a história se repete lá também. Trotsky era um intelectual, e um belo dia aparece um cara com aquela cartola típica de bilionário estereotipado da época, né, daquela época vitoriana, pós-vitoriana, e financia o Trotsky. Sim. É mais ou menos também a história do Gramsci, porque o cara tem o dom da escrita, mas quantas pessoas... Uma vez eu comprei, o cara foi lá no trabalho, me escreveu um livro de arqueologia sobre Adão e Eva, do ponto de vista dele, uma história ficcional. O livro é fenomenal, um cara é um professor, o cara apareceu de bicicleta lá no meu trabalho para me vender o livro, em dinheiro, eu deixei o show com o cara. Cara, é um livro fenomenal, mas e aí? Ninguém conhece o cara, ninguém pode patrocinar ele, botar ele numa grande editora, aquilo vai, coitado, vender de porta em porta. Publicou do bolso dele, vai vender de porta em porta. Para aquilo tomar uma projeção, como a gente já falou, né, de artistas da atual música pop, quanta gente boa tem por aí, mas que se não tiver a permissão nunca vai estourar. Sim. Então, amigos, o que acontece é o seguinte, a fraternidade, né, dos Illuminati foi fundada em 1776, só que em 1785 eles tiveram o primeiro revés, que foi quando eles fizeram eles tentaram dar um golpe, né, no governo da própria Baviera, né, e aí eles foram interceptados, né, e aí o monarca da época colocou os Illuminati como na ilegalidade, né, mas não assim eles continuaram atuando, tanto é que 4 anos depois teve a Revolução Francesa. Inspirado na Revolução Francesa, nós tivemos aqui no Brasil o quê? A Inconfidência Mineira. Você realmente acredita que o pessoal da lojinha não estava envolvido em 1789 aqui no Brasil? Tanto que a bandeira de Minas é um estado altamente maçônico, a bandeira de Minas tem o triângulo até hoje, né? Amigo, poxa. É um estado que é coincidência, né? O Brasil, é coincidência. Coincidência. A gente está contando a verdadeira história do Brasil, do mundo, né? Dos eventos, né? Aí acontece, primeiro a base dos Illuminati era em Frankfurt, mas a partir de 1785 eles tiveram que ir para a Suíça. Lá a Suíça eles também foram perseguidos, aí eles foram para Londres, onde atualmente, acho que ficaram lá um bom tempo, porque a gente não sabe mais o que aconteceu. Acontece que em 1789 eles fizeram a Revolução Francesa. Por que vocês acham que eles fizeram a Revolução logo na França? Você tem um palpite, ou professor? A França era um país muito rico, central, com muitas fronteiras, e eu já falei disso aqui em outras oportunidades. Ela já tem historicamente digamos assim, que
é tudo que a gente chama de... que culminou no que hoje se denomina de esquerda, tudo que é oposto ao cristianismo, é uma, digamos, é uma confluência de diferentes seitas, povos, credos que começaram a aparecer na França por volta do século XIV, XIII. Essas caravanas, essas pessoas foram chegando, foram montando comunidades e foram se intercruzando até culminar numa resistência à Igreja Católica que, com o advento desses conhecimentos que a gente está conversando aqui hoje, com o ápice da Revolução Francesa, convencionou-se chamar de esquerda, que é a oposição à tradição, que era o que até então não dava de forma hegemônica. É a minha opinião. Sim, eu tenho uma opinião diferente. Eu acredito que eles começaram pela França porque eles sabiam que, do ponto de vista estratégico, como a Europa governava o mundo, né, na época, governando a França, né, você teria poder para acabar com as monarquias de todos os outros países em volta, com exceção da Inglaterra, né? Por quê? Foi exatamente o que o Napoleão fez, né? Olha só, não estamos falando que os Illuminati colocaram o Napoleão lá, não estamos falando que o Napoleão servia os Illuminati, que ele sabia o que era Illuminati, entendeu? Estamos falando que ele fez intuitivamente aquilo que era a vontade dos Illuminati, né? Sim, eles colocaram ele lá. Uma vez colocando o cara lá, eles sabiam que em algum momento ele estaria num conflito contra as monarquias, uma vez que ele defendia uma ideia completamente antagônica, né? E que ele se veria necessário em entrar em conflito com as monarquias. Tanto é que, olha só, o Napoleão fica de 1800 a 1815 no poder, né? E durante esse período, o que ele faz? Ele invade a Espanha e durante esse período começam revoluções, né? Na América Espanhola, né? Isso. Ou seja, quem que governa esses países, na América Espanhola? A elite da lojinha. Entende? Uhum. Então, olha só. Então, derrubou, olha só. Matou 2 coelhos com uma cajadada só. Né? Divide and conquer, né? Eles vão se infiltrando, se multiplicando, botando postos. É um exército de feiticeiros, se você quiser chamar assim, que está em constante expansão. E, bom, fizeram a Revolução, depois fizeram a Primeira Guerra, fizeram a Segunda Guerra, e é interessante que os mais jovens talvez não saibam, né? Antes da ONU, teve a Liga das Nações. Sim. Tafilco, vamos com calma. Então vamos lá. Em 1814 tem a Batalha de Waterloo, que é a batalha que você começou, que foi usada como pretexto para a hegemonia dos Rothschild na Inglaterra, porque nesse ponto a elite Illuminati já estava na Inglaterra, não estava mais na Bavária, né? Então o que ele fez? Ele vendeu a notícia, né, para o mercado financeiro de que o Napoleão tinha ganhado a Batalha de Waterloo. Logo o preço dos ativos foi lá embaixo. Quem foi a única pessoa que comprou? Rothschild. No dia seguinte veio a notícia que o Napoleão tinha perdido a guerra, só quem tinha o monopólio dos ativos é o Rothschild. Então ali eles conseguiram o capital para continuar dando empreitada ao plano deles de dominação global. Ele simplesmente virou dono da Europa. Sim. Olha só, isso aí em menos de 20 anos, hein? Em menos de 20 anos, hein? Em menos de 20 anos. Eu não sei a sua opinião a respeito, mas uma pulga que me ficou atrás da orelha é o seguinte, o que impedia a monarquia inglesa de capturar ele, executar e declarar que aquelas operações eram ilícitas? Você não acha que tem alguma coisa... É meio estranho, né? Alguma pecinha ficou de fora? Ficou. Quebra-cabeça? Ficou. Tem uma parada que eu não entendo. Não tem como entender, né? Porque não dá. Isso aí é uma coisa dessas proporções. Isso é uma tese também de muitas pessoas que, de fato, pós-Revolução Francesa, quais os reis e os monarcas que não perderam o trono? Foi o rei Juan, foi a atual a Espanha, né, no caso, Inglaterra e Suécia. E seriam monarquias que estão fortes dentro do ocultismo desde aquela época. Sim. Então, a grande vencedora aí da Revolução Francesa foi a Inglaterra, que continua passando... Olha só, Pitacilgo, você não acha muito interessante que os Illuminati tenham ido para Londres exatamente por isso? Você acha que a monarquia inglesa não fez um acordo com eles? Exatamente. E aí quebrou os donos das empresas, né? As empresas foram no chão
E então eles devem ter uma associação oculta entre eles, né, os Illuminati e a coroa inglesa, porque preservou-se a coroa inglesa, até porque pouca gente estuda esse assunto, mas o príncipe Charles, por exemplo, ele é o herdeiro legal de algumas ordens de cavalaria que existem até hoje, com a diferença de que eles não andam mais a cavalo, né, mas os brasões, os postos, a influência existem ainda. São ordens aí de 200, 300 anos que ele tem o poder legal como suzerano de comandar aquelas ordens. E a rainha da Inglaterra também, apesar dela ela é chefe da igreja calvinista, mas ela despreza esse posto. Mas ela é... Anglicana, desculpa. Ela despreza o posto, mas ela é a chefe desse posto. E ela é chefe de outros postos também. Sim. Que a gente não e a gente sabe que o príncipe Charles faz parte de várias ordens ocultas tarefas islâmicas, né? Até hoje eles estão envolvidos até o talo com isso aí. Até o talo com isso. Tanto que quando ele vai numa ocasião, assim, num casamento com traje de gala, é cheio de medalha que a gente não consegue analisar tudo que está dizendo ali. Mas cada medalha tem um símbolo, significa alguma coisa. Mas aí você tem que pegar um especialista para tirar uma foto, ampliar e explicar, essa medalha é ordem de Malta, essa aqui é ordem dos cavaleiros dos remédios, essa aqui é não sei o que, mas eles são ligados com coisas que a gente nem imagina, né? Sim. Então, a gente está falando de 1814. Em 1850, os Illuminati vão para Nova York. Parece que, olha só, que interessante, né? O centro do poder era Londres, mas eles vão para Nova York e muito tempo depois que Nova York vai virar o centro global. Que estranho, coincidência, né? Isso. É coincidência, né? Ou será que virou o centro global porque eles foram pra lá primeiro? Né? Talvez, né? Sei lá. Sim. E em 1850 eles fazem um acordo, uma reunião, que é para falar sobre duas coisas. Um, ateísmo, e outro, niilismo. E dentro dessa reunião, eles desenvolvem a ideia que depois viria a se chamar o marxismo, né? Eles começam a falar que eles precisam financiar um pensador que propagasse as ideias niilistas e ateístas no mundo, para poder enfraquecer a igreja, que é o que estava impedindo a dominação deles, né? E aí eles começam a fomentar o comunismo, através de Trotsky, através do Marx e do Engels, né? E isso seria o próximo passo para a dominação deles. Mas vejam, eles fizeram isso em 1850. O comunismo só conseguiu tomar um país em 1917. Ou seja, eles têm existe um delay mesmo. Para você mudar o tempo, mudar a realidade, você precisa de tempo. Só que eles têm todo o tempo do mundo, né? Exatamente. Time is on my side, né? Exatamente. E aí acontece, os Illuminati teriam fomentado a revolução na Rússia, né? Que gerou o comunismo. Mas aí você pensa assim, não, eles colocaram o Lenin lá, né? E o Lenin agia, respondendo as cartas dele. Não, amigos, eles têm uma inteligência, entendeu? Eles sabiam manipular a pessoa, entendeu? Eles sabiam que uma vez colocado o Lenin lá, a revolução ia se espalhar para outros países, entendeu? Sim. Eles vão colher o resultado disso aí. É interessante, gente, vamos sempre lembrar daquele prefixo da palavrinha, né? Diabo, para aquele que divide. Então, o comunismo entrou em países tradicionais que viviam segundo o catolicismo, e o que ele fez? Ele dividiu. Ele falou para a mulher, você vai ser uma puta. Ele falou também, faça o que quiseres, vai ser gay, vai casar com outro homem. Então a gente acredita em Deus Pai, para eles é a deusa Mãe. Tudo tem que ser diferente. E é confusão. Então, confusão. Já viu como é que são os rituais satânicos? A mulher coloca um pênis de borracha e ela enraba o cara no ritual satânico. É tudo confusão. Tudo tem que ser... Com outra criação, né? Subvertido, né? As sacerdotisas principais dos rituais satânicos são as mulheres, né? Diferente das igrejas do Deus único, que a Bíblia diz que os sacerdotes são homens sempre, né? Sim. Quer dizer, o deles tem que ser diferente. Sim. Então acontece, com a Revolução Russa, né? Eles também criam a chamada Liga das Nações, em 1916. Que aí o plano já tá na metade, né? É o que estava faltando, né? Uma ONU, né? Só que essa primeira tentativa dá errado porque uma das pessoas, né, do governo americano, que vai ler o projeto da Liga das Nações, ela repara que aquilo ali é um plano do Illuminati e ela tira os Estados Unidos da Liga das Nações, né?
Então o plano ficou adiado. No entanto, em 1921, 5 anos depois, eles criam o CFR, né? O Council of Foreign Relations, né? Que aí realmente... A gente já falou aqui, né? Sim. E aí acontece, esse CFR, eles fizeram o seguinte, várias pessoas mudaram de nome, né? Para nomes americanos, né? Para não ficar muito na cara, né? Exatamente. E aí, foi 2 institutos, o CFR nos Estados Unidos e o Royal Institute of International Affairs na Inglaterra, né? Que tinham o mesmo objetivo, né? Criar uma elite pensante para falar de assuntos de natureza estratégica, sociopolítica, entendeu? E externa, no caso, né? Ou seja, essa galera, guiada por eles, que ia guiar os rumos do mundo, né? Através do CFR e do Royal Institute, né? E aí, foi a partir da Primeira Guerra, eles não conseguiram fazer o que eles queriam, mas, no entanto, eles conseguem derrubar várias monarquias na Primeira Guerra, né? Como é o caso da Casa de Habsburgo, né? Durante esse período também, cai a monarquia em Portugal, cai a monarquia em outros países, né? Ou seja, o plano deles estava indo devagar, né? Até que não, e acontece, meio que o plano deu errado com a Primeira Guerra, porque eles almejavam mais, né? Então foi aí que eles usavam a cartada lá do nacional-socialismo, né? Eles pegaram lá um cara que estava na prisão, um cara que era um pintor de parede, um pintor de quadros, né? Falaram assim, a gente vai levar esse cara ao poder. Não estamos falando que esse cara, eles chegaram pra ele, olha só, falaram assim, você vai dominar o mundo. Não, eles falaram assim, esse cara vai fazer o que a gente quer, né? Exatamente, E aí, possivelmente ele foi iniciado em alguma ordem ou passaram algum conhecimento para ele porque como eu falei para vocês aqui do rito Palladium, eu imagino que esse rito Palladium é oferecido para escolhidos, né? E pessoas assim que eles veem que tem potencial dentro do satanismo, eles já dão, digamos assim, 90% da receita pronta. Sim. Diferente porque é o que eu falo sempre, né, que nós, uns bobão igual a gente aí, uns anônimos, uns nadas, uns bestas aí, se alguém chamar a gente pra entrar numa ordem dessa, vai ser pra ter linha de frente, pra morrer no campo de batalha, pra se estrepar, pra ficar dando dinheiro a troco de migalha e fazer o serviço sujo, né? Basta um cara com potencial igual o Hitler, eles simplesmente já deram logo todos os instrumentos para ele chegar onde ele chegou. Sim, então eles financiaram não só a escrita, como a disseminação do Mein Kampf. Imagina, cara, você já tentou escrever um livro, cara? Como é difícil? Como é que um cara que é um nada vira um best-seller, vira uma febre, como o caso do Adolf, né? Você tem que ser muito ingênuo, né, pra achar que aquilo foi natural, né? Basta você ver. Uma época teve aquele programa, eu acho que era Fama, que pegaram um garoto que depois se revoltou com a Globo lá, e o garoto começou a ir em todos os programas da Globo todo dia, o tempo inteiro. Aí gravaram um CD pra ele, espalharam o CD no Brasil inteiro, mas aquilo não pegou. Era muito artificial. Foi uma época que tava com uma entre-safra grande, assim, de cantores novos, assim. Aí no mês ficaram um ano fomentando isso. Aí não deu em nada, aquilo não deu o retorno que queriam. Deletaram o garoto da história, tudo. Entendeu? Mas você acha que não tem gente tão boa ou melhor do que ele, que poderiam ter promovido, mas não dá. Como é que você realmente, imagina, a gente está falando aí de 100 anos atrás, né, o Mein Kampf, e você pegar esse livro e espalhar na Europa inteira, na Alemanha inteira, isso custa dinheiro, na época custava muito mais do que custa hoje. Enfim, a coisa tem uma inteligência muito maligna e muito meticulosa por trás desses movimentos históricos que não é ensinada pra gente no colégio. A coisa é ensinada assim com uma profundidade de 1 centímetro, se muito, né, que não chama. Sim. Então, amigo, só para deixar bastante claro, talvez vocês não entendam, né? Porque vai ter gente que vai escutar isso aqui e não vai entender nada. Amigo, eles queriam um governo global, esse é o objetivo deles. Esse é o motivo pelo qual eles queriam terminar a monarquia, entendeu? Agora que já tinham destruído a monarquia, né, as principais da Europa, eles queriam um governo global, né? Só que eles não tinham conseguido isso com a Primeira Guerra Mundial. Então eles vão financiar uma Segunda Guerra Mundial, através de cooptar o Adolf, né? Para que ele entrasse numa guerra de proporções homéricas, né? E que depois dessa guerra, as nações iam se ver na necessidade de ter um governo global, né? Essa é a intenção deles, né?
Só que o plano também não foi como o planejado. Você vê que às vezes na história que eles tentam algo, aí tentativa e erro. Eles têm todo o tempo do mundo, né? Então eles criam lá o plano deles, né? Para que o Hitler jamais tenha a chance, não sei se você concorda comigo, de governar o mundo inteiro, de vencer todos os países que estavam contra ele, né? O partido, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo ao mesmo tempo, não tinha a menor chance, né? Ou seja, o Hitler foi bucha de canhão, né? Apesar de ter um exército potente, ele jamais ia conseguir sem petróleo, né? Então, basicamente o que aconteceu foi o seguinte: após aqui tem um ponto que eu queria falar, mas eu não sei se posso. O Hitler, ele tem uma história muito complicada com a sociedade secreta Thule, tá? Isso. Então, eu acho que é melhor a gente fazer um podcast só pra isso, porque aí é satanismo brabo mesmo. Por quê? O Hitler, ele já tinha conhecimento do satanismo antes de ser cooptado, entendeu? Sim. E tanto é que em 1900, se não me engano, em 1929 ou 32 que ele assumiu o poder. 32, né? Eleição de 32 ou 33, né? Em 32 ele tentou se matar. E quando ele tentou se matar, ele encontrou com um astrólogo. E o astrólogo teve uma visão, né? E falou que ele tinha que ir para a cidade dele, que ia encontrar um objeto, e que se ele encontrasse aquele objeto, ele ia conseguir o poder, né? E ele foi para a cidade dele e encontrou um objeto chamado Mandákia, que é tipo um objeto de ferro simbolizando o ser humano. E através daquele objeto, depois de um mês, ele tinha conseguido o poder. Entende? Isso é muita coincidência. Existe relato sobre isso, entendeu? E olha só, quando ele assume o poder, a primeira coisa que ele faz naquela noite das facas longas, né? É pegar pessoas que tinham divergência política, socialistas, né? Mas ele também pegou muita gente ocultista. A maioria dos ocultistas da Alemanha foram mortos nesse dia. Consegue entender que estranho? É mesmo, né? Sim, ou seja, o Adolf Hitler já devia estar muito dentro do ocultismo quando ele chegou ao poder. De ponto que a primeira coisa que ele fez foi tentar matar os outros feiticeiros da Alemanha. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Hitler, o plano inicial dele não era fazer o Holocausto. Isso tem escrito, tá? Ele queria tirar os judeus e levar para Madagascar, né? Pra tirar os judeus da Europa, né? O Holocausto seria um grande sacrifício a Satanás. Você sabe disso, né? Sim. Isso sempre que tem uma mortandade dessa, como o World Trade Center, eu vou repetir aqui uma frase do Brasileirinhos, né? Na dúvida, presuma macumba. Então, sempre é batata. Sim. Inclusive, essa sociedade vril, tanto a sociedade vril quanto o Thule, né? Eles teriam organizado expedições para o Nepal, para o Egito. Eles teriam feito uma série de expedições, né? Isso ninguém sabe fazer o quê? Muito no filme do Indiana Jones, né? Que ele tinha essa busca por objetos mágicos que o Mussolini não tinha, né? Era um outro, digamos que eles eram primos, a ideologia nazista do fascismo eram primos, eram parecidas, mas não, Mussolini, o fascismo, não tinha esse componente místico de seita sagrada, seita secreta que tinha a sociedade Thule, né? Sim, e a parada com o nacionalsocialismo era tão pesada que ele chegou a criar um grande templo para o satanismo, né? E você reparou, desculpa te interromper, já te interrompendo, como é que o Dória pintou o Palácio de São Paulo? Como que ele pintou? Idêntico aos tempos do nazismo. Estranho, né? Coincidência. Não, o Dom das Trades botou isso hoje. Vou procurar aqui agora mesmo. O Dom das Trades botou isso hoje na internet. Na verdade eu já sabia, né? Esse palácio foi divulgado na época, custou $1 milhão e pouco. Assim que o Dória assumiu, ele pintou o palácio todo com cores nazistas por dentro. E ficou um negócio macabro, de vermelho, preto, cinza, que lembra muito o túmulo do Lenin, o mausoléu do Lenin na Praça Vermelha em Moscou também. Ele tem características de maçonaria egípcia, que é um jeito de você emanar aquelas energias ocultas, satânicas. Então o mausoléu é construído de uma maneira que aquelas energias elas sejam amplificadas e espalhadas pelo povo russo. Porque junto com Lenin tem vários generais importantes, influentes ali da União Soviética que estão dentro daquele mausoléu, que é semelhante a um mausoléu egípcio, digamos assim. Sim, o Hitler, né, ele teria comprado aquela lança longa, não já ouviu falar?
Não. Seria a lança atribuída que teria ferido Jesus Cristo, né? Ele teria pegado essa lança para rituais satânicos, né? Outro ponto é que ele teria ido ao Egito. O que você vai fazer no Egito? Né? Obviamente foi mexer com o culto nesses lugares, né? Como também foi o Napoleão, né? Também. Ou seja, também foi parar lá no Egito, comprou também comprou, adquiriu muito artefato, né? Sim. Mas prosseguindo aqui, o satanismo seria um episódio só para falar sobre a Sociedade Secreta Thule. Tanto é porque a parada era tão pesada ali na Alemanha naquela época que ele mandou perseguir o pessoal da lojinha, né? Ou seja, foi uma parada dentro da outra, né? Uhum. E aí a parada chegou a tomar proporções pesadas. Porque, amigo, eu não sei se você concorda comigo, mas o negócio de você brincar com o oculto é que primeiro o oculto te faz favores, mas depois é você que está fazendo favor pro oculto. Depois é o Satanás que está mandando em você. Exatamente. Ele dá com uma mão e tira muito mais com a outra, né? É impressionante. Até o seu entrevistado, ele colocou, o Mago César, ele colocou isso muito bem colocado, né? Então, gente, não tem almoço grátis, né? Você, por mais que... E assim, imagina, você tá lidando com um bandido, né? O bandido, você vai comprar um produto de roubo dele, ele pode muito bem te entregar e receber o dinheiro embora e nunca mais te olhar, mas ele pode te marcar e começar a te chantagear e filmar aquilo e entrar dentro da sua vida, porque aquele é um espírito zombeteiro ali, é uma porcaria, é uma droga você lidar com isso. Então, a partir do momento que você abre a tua vida, a tua alma, teu karma para esse tipo de energia entrar, aquilo ali não vai sair mais, entendeu? Sim, eu não sei se você concorda, mas eu acho que ali na Alemanha, nos anos 30, foi o mais rápido que os satanistas conseguiam lutar de dominar uma nação inteira, né? Porque o Hitler, ele tentou mexer na igreja da Alemanha, né? Ele mudou o rito da igreja, né? Ele quis colocar paganismo nas igrejas, né? Ou seja, ele quis transformar o satanismo como religião. É porque estava muito início, a gente não sabia o que aconteceria se ele ficasse mais tempo, né? Mas ele tentou mexer na religião do povo, né? Uhum. A gente teve um período, digamos assim, análogo, que também não vou querer entrar muito em detalhe aqui, mas o segundo reinado brasileiro, Dom Pedro II, fez coisas semelhantes com... Eu não vou lembrar agora o cardeal, tinha um cardeal muito famoso no Rio de Janeiro, que entrou em oposição com Dom Pedro II. Dom Pedro II jogou ele na cadeia e aí criou a questão, salvo engano, como é que chama? Teve um problema lá por causa que tinha o regime do padroado, que exatamente, padroado. Que o presidente, era o imperador que tinha que escolher quem eram os cardeais, né? E aí ele escolheu um que era contra a igreja. Quantas velas iam ser queimadas na igreja, quantos cardeais. Eu sei que os padres foram sumindo do Brasil, foram indo embora. Foi uma coisa análoga, assim, isso serviu, assim, detonou muito a popularidade do Pedro II, detonou demais a popularidade dele. E pode ter sido um catalisador para o fim da monarquia. Não, foi o principal, porque isso aí é um confronto direto entre a igreja e a maçonaria, né? Porque o que acontece? O que legitima o monarca? É Deus, né? É a igreja, né? A partir do momento que o monarca começa a ficar do lado da maçonaria, né? Ele perdeu a legitimidade, né? Perdeu. Só né? que aí ele perdeu de vez, né? Mas assim, ele não virou o líder da maçonaria. A maçonaria tirou ele. Sim, inclusive... botou ele pra fora. Não, a gente vai falar, porque a gente tá pulando muita história. A gente vai falar sobre o golpe maçônico que houve aqui em 1889, né? Mas então, voltando aqui pra parte do Hitler, né? Vamos pular essa parte do Hitler, porque é muito satanismo mesmo. E é considerado que os mortos no Holocausto, né? Amigo, você já pode pensar quanto que custa pra você incinerar uma pessoa? Não sei, hoje em dia eu não sei. Não é mais fácil você jogar numa vala? É verdade. Aí acontece, muitas pessoas acreditam que isso tenha sido feito de forma premeditada para rituais ocultistas, né? Que essas vidas tenham sido oferecidas aos demônios. Não, mas assim, pode ser, mas até onde eu sei, usou-se de tudo. Ele tinha pressa em exterminar os deuses.
E até a gente vê isso até nos filmes, teve câmara de gás, teve incineração, teve... ele mandava os judeus cavarem uma vala, depois entrava dentro da vala e enfileirava para às vezes uma bala de fuzil acertar várias, e os judeus não reagiam e já morria, já caía dentro da vala, depois vinha um trator, então os soldados iam enterrando. E só que assim, eu já falei isso aqui, tudo que eles faziam não quer dizer que 100% da sociedade alemã estava sabendo daquilo. Como essa estrutura de poder desse tipo de seita, desse tipo de governo, volta à estrutura de pirâmide, né? Você tem a cúpula, estava sabendo de tudo, e a cúpula vamos lá, devia ser generais, coronéis, e capitães, dali para baixo estavam simplesmente seguindo ordens, né? O nome disso é compartimentação sigilosa. E ele começou a acelerar, porque começou a ficar sem equipamento, lá por volta de 44, sim, 45, ele pisou no acelerador porque ele estava ficando sem... Ele já viu que estava muito ruim dele ganhar a guerra, e ele começou a atirar para todo lado, digamos assim. É um negócio terrível. Sim, só para entrar em acordo aqui, a gente falou um pouquinho sobre o Brasil, o golpe que houve da República, né, foi um golpe da lojinha. Inclusive, sim, amigo, se você for procurar os sobrenomes dos políticos hoje no Congresso Nacional, são os mesmos das pessoas que atuaram para derrubar o imperador Dom Pedro II. Você sabe disso, né? O pai do Fernando Henrique Cardoso era tenentista, virou general. Ele tem vários generais na família, e o vô do Fernando Henrique Cardoso mandou dizer, era general, que se Dom Pedro II retornasse ao Brasil para tentar recuperar o poder, que ele ia dar um tiro na cara dele. Então, coisas que não te ensinam no colégio. Ou seja... Então, ele já era... essa semana a coisa tá clara, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele é sim um Illuminati. Com certeza. Ele é um Illuminati, e porque ele tem a questão do sangue. Então, além da parte intelectual, da parte financeira, do poder político que ele adquiriu e tem até hoje, ele vem de uma linhagem nobre de sangue Illuminati. Esse conhecimento foi passado para a família dele já há várias gerações, e ele é o guardião desse conhecimento, já passou para o filho dele. Ou seja, agora ele vai estar numa guerra aberta contra o Bolsonaro aí, e a gente está vivendo a história do Brasil acontecendo aos nossos olhos. Sim. E infelizmente não tem muita coisa que a gente pode fazer. Ou seja, só passando aqui pela história do Brasil, quem manda no Brasil desde 1889 é diretamente eles. Não é indireto, igual outros países. Eles decidem tudo aqui, né? Soltaram um vídeo também hoje, uma mulher muito boa de vídeo, a professora, não sei o que, uma senhora, ela tem uma voz assim, que ela fala rápido, ela é carioca, ela soltou um vídeo hoje falando desses assuntos, assim, também de como os generais do governo militar prepararam o terreno para o progressismo. Eles eram progressistas, só que a coisa é paulatina. A gente não percebe que a coisa não é de uma vez. Ninguém chega pra você, olha, seu filho é viado, vamos cortar o pinto dele e transformar ele em menina. Não, a coisa não é assim. Começa aquele papo de aceitação. Ninguém diz pra você que você vai comer uma ração de R$600 por dia pro resto da vida, por mês. Não, a gente começa a dizer que o meio ambiente está sobrecarregado, que você tem muito filho, que você não pode ter jardim, que você não pode ter passarinho, que... Vocês lembram do filme O Poço, que está na moda agora falar desse filme? Mas se você tiver um cachorro, você está destruindo o meio ambiente, porque o que o seu cachorro está comendo podia estar alimentando uma criança. Então é sempre uma vibe de escassez, é uma vibe de medo, de vai faltar. Então o que o Hitler usou? O judeu está tomando nosso emprego, o judeu está escravizando a Alemanha. Tinha um fundo de verdade? Tinha um fundo de verdade. Mas a mesma coisa é sempre criar um inimigo comum para unir o povo e depois jogar esse povo dentro de uma gaiola. Ô, Pedro, então um ramo da minha família que morreu carbonizado na Segunda Guerra. Não é todo judeu que estava no... É uma ínfima parte dos judeus. Todos os judeus ali que morreram na Polônia não sabiam nada do que a gente está falando, né?
A Polônia, coitada, é um país que, meu Deus do céu, nossa, eu tenho até vontade de visitar para entender melhor aquele povo, porque eles estão agora passando por um reerguimento assim, fenomenal, porque, cara, eles só tomaram porrada de todos os lados, né? Eles sempre foram bucha, bala de canhão ali. Nossa, é triste demais, né? Mas vamos tentar voltar pro Sim. assuntos que foram abordados lá. Voltando aqui, eu falei um pouco sobre o Hitler, tinha uma ligação com o ocultismo. No comunismo, isso era mais velado. Acho que a gente sabe sobre o nazismo porque a gente conseguiu derrubar o nazismo, né? Então a gente tem os relatos, toda a papelada, né? Foi, tipo assim, a gente sabe de tudo. No comunismo a gente tem muito pouco, né? A gente sabe que o Stalin, ele ficava com uma bruxa, né? Natália Lyova, né? Esvolava, né? E ela é uma mulher que nunca teve caso com essa mulher. E ele sempre pedia permissão para ela antes de fazer decisões, né? Ou seja, também devia ter envolvimento com o satanismo, né? Ah, devia sim. Porque você vê quem são os satélites, seria no fascismo, a gente chama dos intelectuais orgânicos, né? Do comunismo brasileiro. Como é que chama aquele outro, o que morreu, o Raul Seixas, que são os magos do comunismo brasileiro, que estão envolvidos com... Então você vê, aquele pessoal... Aí vamos entrar logo no ONU? Da Carta da Terra, da ONU. Não, vamos falar da ONU. Que o plano principal deles é criar o governo global. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram, né, a ONU. Só que depois da Segunda Guerra Mundial criou-se a ordem bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Isso melhorou a situação, porque agora você precisa negociar entre dois, né? Mas não é isso que eles queriam. Eles querem o governo global, concorda, Silva? Isso é explanado, né? Um negócio que não é oculto. Na verdade, gente, vamos retomar o tópico inicial, da linha de raciocínio inicial. Não é porque é oculto que seja secreto. É que não se fala disso. A TV não fala, os jornais não falam, as revistas não falam, os artistas não falam, a rádio não fala, a internet, você tem que acessar nos canais que estão perdidos por aí. Mas você entra no site lá das organizações, tá tudo lá. É bem claro. E o Coronel Enio indicou alguns livros e indicou a Carta da ONU, a Carta da Terra. A Carta da Terra é rapidinho, eu baixei ela hoje, li ela hoje. E ele fala, tá tudo lá. Eu achei que teve um pouco de exagero, mas eu sugiro todo mundo baixar a Carta da ONU, da Carta da Terra de graça, tem no Google. Só que vocês vão perceber o seguinte, ele fala, aquilo foi levado adiante em algum país islâmico? Não. Aquilo foi direcionado exclusivamente para o cristianismo, para a civilização judaico-cristã. Porém, é muito bonita a carta. A grande maioria dos termos, se você lê aquilo rápido, você fala, nossa, que negócio bonito, que negócio altruísta. Só que aquilo foi completamente... a tal história. Vamos avançar num conceito que interessa a gente acelera essa agenda por vários meios, num conceito que... Agora, quando deixa de interessar, a gente esquece. Finge que não deu para implantar e pronto. Mas assim, e aí você vai ver organismos como o IBAMA, aqui no Brasil, o Ministério do Ambiente, eles abraçaram isso de uma maneira visceral. Sim. Tanto que o ministro do Meio Ambiente está tendo muita resistência aqui no Brasil, e porque é um dos lugares onde inviabilizou, essa agenda foi usada para inviabilizar a economia brasileira com muito sucesso. E você conversar hoje com um funcionário do Ministério do Meio Ambiente, você vai ver que 100% deles é da Escola de Ecologia Profunda, que é uma escola marxista e, portanto, Illuminati, que tem ligações com o paganismo germânico, essa questão de Gaia, Nova Era, Mãe Terra. Isso, se você levar aquilo ali ao pé da letra, você inviabiliza a criação de animais em cativeiro, você inviabiliza a caça, pesca, extrativismo. O próprio capitalismo que a gente conhece, fica de mãos atadas. Exato, porque tudo é licença, tudo burocracia, controle central, licenciamento, papel, propina, pronto, você não consegue trabalhar. E aí o Bolsonaro foi logo no primeiro mês do governo dele, teve muita briga com a Europa,
E ele falou abertamente: vem cá, a Alemanha, por acaso, tem mata ciliar? A França tem mata ciliar nos rios? Tá tudo assoreado, tudo destruído. E vocês, que a gente aqui tem tudo com mata ciliar, tudo completo, tudo perfeito, e vocês estão querendo que a gente preserve mais ainda? Quer dizer, se o brasileiro tivesse mínimo de atenção, de conhecimento, de estudo, gente, nós não estaríamos assim de joelhos e dizendo amém para tudo que vem dessa porcaria Illuminati. E hoje não tem mais como controlar. Agora, o assunto do momento no Brasil é: a ONU é um braço Illuminati que está aqui dentro do Brasil mandando, e o Supremo Tribunal dizendo que nós temos que obedecer às resoluções da OMS. Não existe mais soberania no Brasil. Não existe mais soberania. Exatamente. Então, amigos, só aqui falar um ponto polêmico aqui em relação ao satanismo e ao comunismo. Isso é um ponto muito polêmico, que o General Enio Pontinelli não tocou, né? Você acredita que o objetivo central do satanismo é implantar o comunismo, ou isso foi apenas uma bucha de canhão que eles colocaram? Não, é o meio, né? O comunismo foi um cavalo. Eu gosto dessa metáfora. O comunismo foi o cavalo escolhido para avançar essa agenda. Então, é uma agenda voltada para o jovem, né? Sem jovem não tem comunismo. Eu não sei se eu já te falei, Knut, mas eu já estudei no exterior 7 vezes. Sim. E, bom, uma vez eu conversei com um coreano muito aqueles bem orientais, aquele estereotipado, bem... Como é que se diz? Aquele cara que ele não... O oriental tem uma coisa engraçada, ele não fica nervoso, né? Ele é bem zen. E ele fala: gente, mas qualquer país do mundo é assim. Enquanto o cara é jovem, mora com os pais, tem as contas pagas, ele é de esquerda. A partir do momento que casa, tem filho, começa a trabalhar, pagar imposto, ele vê o tanto que ele é idiota. Então, como é que eles fizeram aqui no Brasil? Eles mantiveram a adolescência, vai até 30, 35 anos, e destruíram o mercado de trabalho, destruíram as relações familiares, destruíram o sistema de ensino, mantém o povo numa ignorância absurda. Então, o comunismo cola até 40 anos de idade, 45 anos de idade. Como que um cara que não tem emprego, que está no subemprego, vai criar uma família? E destruir uma família. Exatamente. Então, agora, da Segunda Guerra Mundial, você tinha garoto de 18, 19 anos pilotando caça, fazendo bombardeio, pilotando tanque, navio, atirando. E hoje em dia o garoto com 35 anos, garoto, né? A gente fala, o cara com 35 anos é um retardado. Sim, bota no PSOL. Fica, Lula livre, fala Bolsonaro. Desenho, fica vendo desenho animado. Jogando videogame o dia inteiro. Jogando videogame. Se masturbando. Se masturbando, em jogo de torcida organizada. É um negócio absurdo, assim. Agora, no passado, a partir do momento que o cara casava, primeiro que a nossa sociedade, ela perdeu o costume de ter rito de masculinidade, né? Isso foi suprimido. Isso tirou todo o senso de masculinidade dos canais masculinistas, aí falam muito disso, né? Inclusive, eu vi um vídeo excelente essa semana num desses canais ali, falando todas as sociedades, principalmente a gente tem que ter isso em mente, o que é o ideal de masculinidade, a sociedade espartana. E os índios brasileiros também faziam. Para você ser considerado homem, tinha um rito de passagem. A sociedade ocidental não tem esse rito de passagem. Então você tem aí um moleque de 14 anos, é pai. Mas o que ele é? Ele é um moleque. Assim como o cara de 30 anos, que é pai, também não teve nenhum rito de passagem, nada que ele tivesse que se afirmar como homem, você tem essa masculinidade frágil, que é completa e que está sendo endeusada na mídia brasileira, na mídia mundial, na verdade, né? Menos no islamismo, que lá eles não folgam, digamos assim, né? Mas você vê que é uma agenda de enfraquecimento da população, tá? Enfraquecimento da família, é para dominar a gente mesmo. Então você está vendo que eu tenho certeza absoluta que um garoto de 18 anos brasileiro, ele não tem como fazer frente a um soldado chinês de 18 anos. Com certeza não. Não tem como. Porque lá eles estão sendo criados para guerra há várias gerações, e a gente está sendo criado para ver Pablo Vittar, todas essas degenerações que a gente vê. Felipe Neto. Exatamente.
Então aí você hoje ser homem é masculinidade tóxica. Sim. Mas isso aí é uma inversão satânica. Isso aí é o próximo objetivo deles, né? Que a gente vê que eles agem por etapas, né? Primeiro eles precisam destruir a estrutura maior, para depois chegando mais perto da família, né? Isso. Então, primeiro eles trabalham com as instituições grandes, igreja, país, nação. Agora estão trabalhando cada vez mais no indivíduo, né? Isso. A supressão das nacionalidades, né? Então, eu sempre toquei muito nesse assunto aquela pauta. Eu acho que não sei que Trípoli, que é um deputado do PT de São Paulo, que tem essa pauta anti-vaquejada, anti-rodeio, anti-animal silvestre em cativeiro. Então você vê, cara, é sempre as mesmas pessoas que defendem essas pautas da Carta da Terra. Você olha uma pauta dessa em separados, que é uma coisa que você não gosta, tipo rodeio, vaquejada, faz sentido. Olha o resto da pauta que eles estão defendendo. Aborto depois do nascimento, legalização das drogas, mudança de sexo, divórcio, casamento gay, não pode demonizar o criador de passarinho, que é o esporte tipicamente nacional. Veja como é que é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para quem leu Policarpo Quaresma, só para os jovens. Sim, li esse livro no colégio. Ele fala que o esporte nacional seria aquele do Yanomami, né? Que é carregar tronco no meio da mata. Algum jovem brasileiro tem condição de fazer isso? Você vai com uma hérnia no máximo. Eu fiz isso hoje aqui no meu quintal, tinha uns troncos velhos que eu tinha que jogar longe. Quase que me arrebentei todo para pegar uns troncos de palmeira e jogar no lixão. Você imagina, o Yanomami fazia isso com tronco e tinha um tipo de sumô também, que é tipo do Yanomami. E ele apregoava lá que você tinha que fazer esses esportes. Mas o esporte tipicamente brasileiro é criação de pássaros em cativeiro. Quem que trouxe, quem que inventou esse anglicismo que é o futebol? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas investiu pesado para criar uma falsa identidade nacional, assim como, eu também não quero entrar em detalhe nisso, mas antes do futebol virar essa coisa que virou junto com o carnaval, o ópio do povo. Exatamente, foi baseado no Império Romano, mas a identidade do gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, eu tenho informação através de amigos que estudaram e moraram lá, estudaram esse assunto profundamente, é um negócio fabricado também, tem uma maquiagem forte por trás disso aí para criar um senso de identidade. Não vou entrar aqui no mérito se isso é válido ou não, eu acho até que lá parece que isso cria hoje um senso de união, de povo gaúcho ali, que isso foi importante na Revolução Farroupilha, mas o futebol é um esporte inglês, que durante as primeiras décadas no Brasil ninguém dava a mínima para isso, e Getúlio Vargas resolveu incentivar, investir dinheiro estatal profundamente até o futebol se tornar esse negócio alienatório que é hoje. E você tem hoje o jovem jogando futebol e jogando videogame. Para onde vai o dinheiro? As marcas que vendem produtos para futebol e videogame são o quê? São americanas, são japonesas. Agora, quando você começa a praticar, eles não querem, por exemplo, que você caça. Por quê? Quando a caça era um esporte disseminado no território nacional, o Brasil fabricava tudo que o caçador precisava. Maquiavel já diz que a caça é fundamental para o homem praticar, para ele conhecer, é uma questão até de guerra, para ele conhecer o território do país dele. Ou seja, é aquilo que a gente fala sobre vivencialismo. Se você mora numa região de silvestre, de mata, de bosque, e o seu país entra em guerra bombardeado, você cata a sua espingarda, você se esconde no mato e você vive como foi na cabanagem no Pará. Você vive 1, 2, 3 anos ali. Agora, o urbanoide, no caso de uma invasão chinesa no Brasil, o que ele vai fazer? Você pode dar para beijar os soldados chineses. Só isso. Você pode até dar uma espingarda para ele e ele se esconder no mato e morre em 2 dias. Morre em 2 dias. Então é um processo muito bem pensado de enfraquecimento da masculinidade do Ocidente inteiro. E na Europa isso atingiu, acho que está pior, tenho certeza que está pior do que no Brasil, porque são países menores,
Ao passo que no Brasil, essa degeneração, até através aquele vídeo que eu te mandei, o Knut dos Ratos, da experiência. Sim, universo 25. Exatamente, você vê isso muito bem em cidade muito grande, nas megalópolis brasileiras. Mas se você for no Brasil rural, que é o que sustenta ainda a economia do nosso país, o interior da Amazônia, essa agenda ela vai se enfraquecendo naturalmente, porque o cara não fica vendo televisão, a influência é muito menor. Sim. Então, uma coisa que eu quero deixar bastante claro, não sei se você vai concordar comigo, Pitacilgo, é que o plano deles é um só. Todos os tipos de ordem, CFR, Lojinha, Illuminati, Bilderberg, né? Eles só têm duas coisas em comum, né? É o satanismo e a cobiça em dominar o mundo. Eles não necessariamente estão conversando entre si, mas eles têm o mesmo interesse. Só que às vezes eles batem cabeça, por isso que eles não conseguem colocar em prática as coisas, né? Mas assim, hoje eu falei com gente da maçonaria, falei com colegas aí que estão, devido ao meu conhecimento do termo, né, quando acontece um evento igual aconteceu esse final de semana, muita gente me liga, muita gente lembra de mim, me liga e quer saber a minha opinião. E conversei com várias pessoas e uma coisa que eu falei agora há pouco no telefonema e eu vou pedir pro leitor fazer a mesma coisa. Escreve Barão de Rothschild no Google e bota a foto do Sr. Burns dos Simpsons. Eu não sei se eu já falei isso pra você. É a mesma pessoa. O Sr. Burns é baseado no Barão de Rothschild. Então, vocês querem entender como é que um cara desse funciona, a cabeça dele, ele é o Sr. Burns. E a mesma coisa, vocês põem senador Palpatine e Jorge Soros. É igualzinho. Bota aí. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Os personagens são baseados nessas pessoas, que eles querem dar a ideia de que essas pessoas não morrem nunca, porque quando você chega nos últimos graus desses ritos, você já está com a sua alma totalmente permeável a que esses guias, essas entidades satânicas, elas entrem e saiam do seu corpo. Então, há uma corrente de estudiosos que diz o seguinte, que um Soros da vida, um Rothschild da vida, ele já está praticamente no piloto automático. Ele está quase que 100% do tempo imbuído dessa consciência satânica que toma as decisões no lugar deles. Então, já foi possuído, então. Ele já está possuído. E esse colega que telefonou para mim hoje, ele falou, caramba, realmente você falou, eu não tinha levado fé. Ele pegou uma foto do Rockefeller, ele não parece humano. Então olha aí, gente, pega aí, bota no Google Rockefeller aí. Ele em idade avançada, ele tem um olho frio, vazio. E quando você lê livros de descrições, até verdadeiras ou de romances, de ritos satânicos, rituais satânicos, a descrição dos olhos é exatamente o que a gente vê nas fotos desses caras que eu estou mencionando aqui. Que é uma das teses que algumas pessoas têm de que a origem do termo reptiliano é disso aí, na verdade. Sim. Quem não conhece o que está acontecendo, dá o nome de reptiliano. Mas aí eu volto ao meu argumento. A minha tese não importa muito se é verdade ou se não é. O que importa é o que eles estão fazendo. Eles estão completamente consumidos por alguma consciência. Você dê o nome que você queira para essa consciência, mas você vê que eles não têm mais nem aparência e nem atos humanos. Eles não se comportam mais como ser humano. Você vê o Jorge Soros, aquela cara dele, ele é pútrido, o próprio demônio pútrido. Cara. Inclusive, se você falou dos Simpsons, nos Simpsons aparece lá o atentado de 11 de setembro, já viu? Sim. Sim. Muitos anos antes. Então, amigos, eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho tanto, por exemplo, quando é o interesse dos Illuminati, né, que os países largassem a monarquia, eles que fizeram incutiram ideias iluministas, liberalismo, né? Depois, quando a intenção é criar um órgão de governo global, o que eles fizeram? Meteram o comunismo. Por quê? O comunismo é suscitar revoluções. E com o povo distraído é mais fácil de ser dominado, né? Uhum. Só que, ao meu ver, tá, essa teoria é do Knut, tá? Pelo meu estudo. Pra mim, aquela bipolaridade é construída, tá? Porque eu já li livros de pessoas, George McNamara, né, que eles falavam que
nunca houve equiparidade entre Estados Unidos e Rússia. Sempre foi algo muito maior para o lado dos Estados Unidos, em parte de economia, em tudo, de exército, qualquer coisa. Tanto é que em 1951 foi feita uma grande processão militar lá em Moscou, e os Estados Unidos passou um monte de aviões por cima. Sabe pra quê, né? Para mostrar que se tivesse guerra, eles poderiam invadir rapidamente a Rússia, bombardear. E tem documentos do governo russo que eles conseguiram capturar, que mostrava que existia muita preocupação do alto oficialato russo em caso de uma bomba atômica cair na Rússia, que não existia absolutamente nenhum protocolo. Se pegasse uma bomba atômica na Rússia, o alto oficialato ia todo morrer, diferente dos Estados Unidos. Isso nos anos 50, né? Então, o que muita gente acredita é que a Rússia foi levantada pelos Illuminati e no devido momento eles derrubaram a União Soviética. Tanto é que quando acabou a União Soviética, você viu que nasceu uma elite de ultra-bilionários russos, né? Como se é comunista, né? Ou seja, ali também existia o ocultismo dentro da Rússia, né? Tanto é que quando acabou o regime ficou mais óbvio e evidente, né? Assim, a minha tese nisso, eu concordo com o professor Olavo Carvalho, que ele diz o seguinte: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? A União Soviética, de certa forma, sempre teve capitalismo, mas era um capitalismo fake. O cara que quisesse ter uma Ferrari, esses barões do fake lá, realmente, isso que você falou, na Rússia todo mundo é disso, rei daquilo, rei daquilo. Esses caras tinham uma Ferrari na Itália, eles tinham uma Ferrari na Alemanha. Aí ele pegava o avião e usava, lá dentro da Rússia ele usava um Lada. Ele estava de boa, porque tinha um embargo, usava aquelas roupas cinzas, caseiras, horrorosas. É igual o filho do Fidel Castro. O filho do Fidel Castro, ele anda em Cuba, ele é um homem do povo. Mas aí quando ele pega o iate dele, ele vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, aí ele vai curtir a grana dele. Então, na verdade, assim, tinha um capitalismo de Estado ali, que não era ocultista, claro, né? Aquilo não era externado para a população, para você ter a impressão. Cara, como você, no Brasil, quem pegou a época do Brizola, você lembra do Brizola sempre com o sovaco suado, a manga da camisa arregaçada, com a criança pobre no colo, beijando a criança pobre. E qual político nosso não gosta daquele marketing de estar comendo em bandejão? Sim. Eles sempre souberam explorar isso muito bem. O comunismo, ele tem aquela questão. Eu tinha uma professora de história que ela dizia que o Hitler era o precursor do marketing. Eu não acho que é o precursor do marketing, mas ele usou muito bem do marketing, como todos esses usaram. O Mussolini tinha sempre as fotos dele olhando assim pro horizonte, o bigode muito bem aparado, aquela coisa masculina. Tem papo também de que o Stalin, ele engoliu uma pílula que tinha um transistor dentro da pílula, que ela ficava soltando pulsos magnéticos. Isso retardou o envelhecimento dele, porque ele tinha que estar sempre com um cara jovem, porque não pegava bem para o movimento, um cara envelhecido, acabado, que tinha que tentar seduzir sempre a juventude, né? Tem que estar sempre entrando jovem nesses movimentos. Então eu creio assim que, antes que eu esqueça, a questão também dos cientistas do clima, né? Que eles são todos órfãos da União Soviética. Sim. Caiu a União Soviética, foram todos esses cientistas que tinham lá, viraram cientistas de mudança climática. Sim. Como quando caiu o nazismo, foram todos para os Estados Unidos. Então, o que acontece? Então, são 6 etapas, né? Então, a primeira etapa foi a destruição das monarquias através do liberalismo, a segunda etapa através da destruição dos Estados Nacionais através do comunismo, terceira etapa já o mandato direto, né? Que é quando a ONU surge, a partir de 1946, né? E aí eles podem mandar de forma direta na gente. Que aí quando eles começam a ideologia de gênero, a Agenda 2030, esse negócio aí de Carta da Terra, e aí acontece, eles dão o golpe final na religião. Você já viu aquele livro do General Miron Pachepa, Desinformação? Não, eu baixei, mas não consegui ler. Poxa, esse livro, olha só, eu vou te falar, quando eu li esse livro, amigos, não leiam esse livro. Porque se vocês lerem, vocês vão dar a cabeça de vocês. Se você ler, não vai conseguir desler, né? Amigo, o que ele fala lá sobre a teologia da libertação, né? Que a própria Rússia
infiltrou dentro da Igreja Católica padres pedófilos, né? Ele conta como que... Olha só, tem uma coisa que eles contam, que a história é extraordinária. Como que a Rússia fomentou a fake news, nos anos 80, de que a AIDS tinha sido criada em laboratório. Né? Foi a Rússia que inventou essa fake news. Ele fala como é que ele fez. Sabe como é que ele fez? Ele mandou num jornal da Índia. A Índia nem fazia parte do bloco soviético. Ele pagou para que um cientista fizesse uma notinha lá no jornal da Índia. E aquilo ali foi crescendo aos poucos. 10 anos depois ele tinha virado uma teoria da conspiração. Entende? Faz sentido, hein? Aí ensina as táticas de desinformação, mas a principal de todas envolve a Igreja Católica. No início do ano do século passado, de 1900, né, esse plano Illuminati começa a fomentar o liberalismo teológico, que é a tese de que Deus não existe, né, de que Jesus é apenas um cara de gente boa, né, talvez fosse um cara meio errado, né, ele era como a gente, né, e aí eles começam a infiltrar pessoas nos seminários, né. Tanto é que hoje, no dia de hoje, vocês vão falar que é mentira, mas hoje, tem pessoas em seminários evangélicos que são ateus. Ateus, estão trabalhando lá, formando clero ateu. Aí depois vai pastor ladrão, pastor abusador, pastor tarado, você não sabe por quê. Tem tanto padre pedófilo aí, né? Esse é um dos assuntos, o coronel abordou bastante isso no vídeo de hoje, né? Sim. É isso aí. Sim, mas então... Knut, eu acho que a gente está mais ou menos encerrando, caminhando para o fechamento. Eu acho que essa semana... O que você acha que pode acontecer, Knut, essa semana? Com tudo isso que a gente viu que estourou aí. Cara, eu tô muito preocupado com a questão lá da Pixar, né? Eu tô esperando que haja alguma novidade nesse front. Porque do jeito que eles estão agindo com tanta agressividade, né? É capaz que eles... Né? Você viu o filho do Tom Hanks essa semana? Tá ameaçando as pessoas de morte, né? Parece que ele tá envolvido até o talo nesse esquema, né? Não, ele tá ameaçando as pessoas de morte no YouTube, no vídeo. Ele tá falando que quem tá espalhando mentiras sobre a família dele, que tome muito cuidado, que pode acabar dentro de um caixão da FEMA. Porque eles já abriram esse precedente para entrar na casa, por exemplo, do Knut, fazer o teste do coronavírus. Sim. Aí deu positivo. O Knut, a gente precisa te isolar. Aí te isola. Aí de repente você vai para um caixão da FEMA e cadê o resultado? Tá aqui do exame. Posso fazer uma coisa própria? Não, o Knut foi incinerado porque tem muita gente morrendo, então não teria como... a gente fez pela segurança de vocês. É sempre pela sua segurança. Believe me, it's for your own protection. Lembra desse filme? Believe me, it's for your own protection. Então, se realmente eles têm... E tem, porque eu sei que eu morei num determinado estado que tinha um surto muito grande de leishmaniose. E o que aconteceu? Uma senhora tinha um cachorro de raça, o cara condenou o cachorro, deu o exame positivo para leishmaniose. E o Brasil não trata leishmaniose canina, sacrifica. E ela falou, tudo bem, eu quero uma contraprova no laboratório particular. Pediu a contraprova, deu negativo. Ela foi atrás, por conta própria, investigou, visitou várias pessoas, foi no centro de triagem, descobriu que tinha funcionários do centro de triagem condenando o cachorro e revendendo o cachorro saudável no mercado negro. E ganhando, e dizia pra pessoa, seu cachorro deu positivo, eu vou sacrificar. E nada, vendia o cachorro da mulher. Ou seja, você botar a sua individualidade, a sua família, você botar a sua saúde, o seu futuro na mão de governo, meu amigo, você tá roubado. E você só vai fazer isso, pra isso você tem que estar com medo. E esse é o plano Illuminati, deixar a humanidade com medo, desesperada, pedindo uma solução governamental. E se você acredita em Deus, a solução você vai rezar e vai esperar uma solução divina. Mas se você foi reduzido à condição de ateu, aí você vai querer a solução estatal do olho que tudo vê, do triângulo. Sim. Só para terminar, acho que essa mensagem. Só para terminar, em sintetizar, o plano deles está a todo vapor, amigos. O plano deles de 1786 até agora só está se concretizando, que é o plano de dominação global. Estamos cada vez mais próximos do governo mundial, né?
Graças a essa mas pandemia... tá tendo uma resistência. Tá, ele sempre tem resistência. Sempre Mas tem. tá cada vez mais próximo. E agora com esse negócio de 5G, de limitação de liberdade individual, de toque de recolher, né? Cada vez mais a gente está entregando o poder pro líder. E aí, amigos, a gente vai fazer um outro podcast só sobre escatologia, né? Até porque tem gente que linka a profecia de Daniel, né? Dos 10 reinos com a União Europeia ou com a ONU, né? Que vai ser criado um governo global e vai ter um líder que seria o anticristo. Então, amigos, em última análise, né? O nosso inimigo, a gente tem que lutar contra o verdadeiro inimigo. E o verdadeiro inimigo é Satanás. Concorda, Ptacil? Em gênero, número e grau. Então é isso, amigos. Vocês queiram acreditar ou não, é isso que está acontecendo. Vocês não podem dizer que não está acontecendo. E o que não importa o que eu ou você acreditamos, né? O que importa é o que eles acreditam, e eles acreditam e estão investindo muito dinheiro nessas agendas. Eles apostam todas as fichas, todas as redes deles. Isso existe. Quem não conhece, não sabe o que é Pizzagate, eu sugiro que pesquise. Porque tudo que está acontecendo no mundo, nesse exato momento, tudo que vai acontecer no Brasil e no mundo na semana que vem é desenrolar o escândalo do Pizzagate e as tentativas de encobrir isso aí, que é a ponta desse iceberg de tudo que a gente conversou hoje aqui. Então é isso aí, amigos. Lutem contra o verdadeiro inimigo. Até a próxima, amigos. Dá tchau pra eles. Tchauzinho, pessoal. Obrigado, Ptacil. E aí, gostou, cara?